né? E aí tem toda uma questão teórica por que isso funciona em termos fisiológicos, em termos cognitivos e comportamentais, que acho que não vale a pena a gente entra para outro livro aí, né? Basicamente, outro vídeo. Perfeito. Eu vou aproveitar que você citou, Henrique, a questão do estresse, dessa regulação do estresse. Penso que, em primeiro lugar, devemos explicar para as pessoas aqui essa compreensão, esse entendimento, talvez equivocado das pessoas ou até da sociedade, em acreditar que é necessária constantemente a evitar o estresse. Porém, hoje, o que nós entendemos sobre a nova ciência do estresse, há sim um lado, se podemos dizer, positivo, benéfico no estresse, nessa relação que nós construímos, por exemplo, a tolerância a frustrações, resiliência, enfim. Explique aqui para nós, por gentileza, como é que você enxerga isso, a necessidade do estresse na nossa vida, se é realmente só existe um lado negativo no estresse, como é que podemos buscar essa visão construtiva sobre algo como o cortisol nas nossas relações, nas nossas decisões, num dia estressante. Explique para nós, por favor. Perfeito. Bom, primeiramente é importante entender, né, Matheus, que não existe uma única teoria sobre que explica o fenômeno do estresse. Algumas vão relacionar sobre questões mais focadas no estímulo, tem, por exemplo, estresse ocupacional que vai para outra abordagem, tem aquela síndrome de adaptação geral, enfim, tem aspectos multifásicos. Eu vou falar um pouco umas primeiras teorias que é proposta pelo Rancelli, né, que ele também puxa esses conceitos da física de resistência de materiais, né? Então o estresse ele seria muito nessa capacidade de um determinado objeto conseguir é quase relacionado à ideia de conceito de elasticidade, né? Então, sofrer essas alterações e voltar à sua forma original, né? Digamos, quase um elástico que você puxa e volta ao normal, né? E tem uma série de discussões acerca disso, né? Como você colocou de maneira bastante enfática no início da nossa conversa aqui, é praticamente impossível você ter uma vida em que você não tenha um mínimo de estresse, né? E a partir dessa definição, a gente pode falar de estresse desde, por exemplo, você tá com dificuldade de sono ou falta de alimentos, que o seu corpo está sem os recursos necessários para lidar com a atividade normal dele, até questões como estar com uma sobrecarga enorme de trabalho, ou mesmo situações traumáticas como são comuns, né, em profissões como, por exemplo, policiais, professores e assim por diante, né? Então, o que a gente quer dizer? Então, assim, dito isso, mas para explicar um pouco essa ideia de que estresse sempre como uma coisa negativa. Né? Mas a gente tem vários tipos de estresse. Entre eles, a gente pode pensar no estresse seria positivo, ou chamado eustresse, e aquele estresse que seria negativo, patológico, distress. Né? Quando que você tem um estresse positivo? Digamos que você está entrando num emprego novo, ou então você está tendo que estudar para uma prova, para uma vaga, um concurso, e você precisa daquele gás, daquela energia, digamos assim, para conseguir superar as intempéries, varar a noite, continuar tendo um pico de performance maior, né? Então tem até aqueles modelos de demanda e efetividade, digamos assim, e na prática, então, você estaria seria uma fase de alerta, né? O estresse agudo, digamos assim. Ele é extremamente útil, promove melhoras do seu sistema imunológico. Até recentemente saiu um artigo na Scientific Reports, fresquinho de julho, que fez uma comparação entre estilos de regulação emocional, diferentes entre sexos e tudo mais, e mostrou que, inclusive, eu consigo utilizar certos tipos de regulação emocional de caráter cognitivo de maneira mais efetiva quando eu estou sob efeito de estresse agudo. Né, perfeito. Vamos até deixar o link dele aqui abaixo desse artigo, se você quiser ler depois, tá? Perfeito, Matheus, muito obrigado. E, de fato, é isso. Então, eu lembro de ter uma discussão recente, né, porque se fazia sentido até a pessoa estar em estresse agudo com relação a uma maior potencialidade de infecção pelo Covid, ou não. Porque quando você está em estresse agudo, o seu sistema imunológico, de fato, ele tem um aumento de força, digamos assim. Ele fica mais eficiente. Por outro lado, tudo isso que te dá uma maior produtividade, uma maior energia, maior entusiasmo, garra e tudo mais, para você lidar com as necessidades do ambiente, que vem em nível fisiológico, quando você cronifica isso, né? Imagina você pega o elástico e deixa ele esticado, ou estica ele mais e mais e mais, né? Aí ela se transforma numa sobrecarga, né? Exato. Você chega a entrar no estresse crônico que, dependendo de quanto tempo, você consegue voltar com certa facilidade e
entra no que a gente chama de fase de resistência, né, digamos Exato. assim. E é como se o corpo ele tivesse já se preparando para uma maratona, que ele percebe que na prática, tanto em termos emocionais, tanto em termos fisiológicos, físicos, né, de maneira inconsciente se preparando. Eu vou precisar poupar energia porque essa briga ela não vai parar, digamos assim. Uhum. Então, na prática, sabe quando você entra num ringue de boxe e o oponente tem mais ou menos o seu mesmo nível, né, digamos assim. Então, é uma luta que vai demorar bastante. Certo. Então, é nesse momento que começa a cair a sua produtividade, começa a ficar muito mais difícil você... É o momento que uma pessoa que é super bem-humorada começa a ficar mais quieta, reclusa. É o momento em que uma pessoa começa a cometer aqueles erros de atenção, tomada de decisão, aquelas falhas começam a surgir. Isso se prolonga, você pode chegar a entrar na fase de quase exaustão, né? Pensando aí no modelo, não apenas da Sally, mas Tem do Bruce McQueen da, também, né? da LIP, pensando no Brasil, que tem quando Ah, sim. quadrifase, né? Mario da Lipa é uma das principais referências brasileiras nesse tema, né? Uhum. Que você meio que fica numa gangorra emocional, em que você até consegue trabalhar em certo nível de normalidade, só que com muito esforço, né? Você está Perfeito. batendo de fato então é muito comum a pessoa ficar numa gangorra emocional, ela ficar nesse período de dificuldade de se estabelecer e períodos de certa produtividade, normalidade. E depois, na última fase, que é o estresse patológico, de fato, você tem, que é a fase de exaustão. A Uhum. pessoa ela não consegue trabalhar, ela não consegue produzir. É onde começa a surgir também, de maneira mais evidente, as doenças, né? Como, por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças de pele, doenças gastrointestinais, úlceras, né? Problemas como psiquiátricos, como depressão, transtornos de ansiedade, burnout, né? E Burnout. assim por diante.